Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que não fazermos quando queremos ler mais. De modo geral, foi popularizado um estilo de conteúdo, seja através de reels, de vídeos, de shorts, alguma coisa assim. Às vezes até de textos, embora hoje em dia muitas pessoas estejam abandonando a leitura de textos, que não deveriam fazer, mas no sentido de ensinar você a ler mais. Eu já comentei aqui que eu abandonei o Scooby depois que vi uma campanha para que as pessoas lessem mais. E nesse sentido, qual era uma das ideias? Não releia livros, porque isso é perda de tempo. Não sei se agora já se consegue registrar releituras, mas no tempo em que eu saí, já tem uns 2 anos pelo menos, meu cabelo tá grande. No tempo em que eu saí, era impossível fazer isso. E eu sou uma leitora de releituras também. Eu não tenho tanta tendência a ler somente livros que eu não conheço ou livros dos quais eu nunca ouvi falar, porque eu entendo que a releitura, ela feita de tempos em tempos, em ocasiões diferentes, em épocas diferentes das nossas vidas, ela tem muito a contribuir, inclusive para o autoconhecimento. A pessoa que você era não é a mesma pessoa que você é agora. Assim como os seus gostos, a maneira como você se veste, a maneira como você vive e aquilo que você considera mais adequado ou mais importante para a sua vida. Nós vamos amadurecendo ao longo da vida e é muito interessante levarmos em consideração a questão de que reler um livro faz com que nós nos reencontremos e descobramos aquilo que nós consideramos mais importante. É um verdadeiro exercício de autoconhecimento. Mas com relação a isso, existe ainda uma forte tendência a que você seja considerado um ótimo leitor quando você lê uns 30 livros por mês. Acho que você não faz mais nada. Não lava louça, não toma banho, não trabalha, não estuda, não se relaciona com ninguém, não vai para academia, não faz nada, né? Absolutamente nada, nem descansa, porque descansar também é essencial. E para piorar a situação, nos últimos dias eu esbarrei numa espécie de trend em que pessoas que se dizem leitoras profundas começam a ler um livro e pulam as partes chatas. Não sei exatamente o que essas pessoas consideram como partes chatas, mas seriam aquelas partes mais descritivas, aquelas partes mais reflexivas, aquelas partes em que não tem diálogo. Pasme, exatamente isso. A pessoa lê apenas a parte que tem diálogo. Então, nesse caso, seria mais interessante ler apenas quadrinhos, já que, em geral, os quadrinhos, eles têm prioritariamente diálogos. Eu estou até aqui de frente para outra estante, inclusive vai chegar mais uma estante aqui na biblioteca, e ali, basicamente, o que eu tenho são graphic novels, são HQs, são quadrinhos de diversos tipos, principalmente adaptações de clássicos ou clássicos Disney, que eu gosto muito. E ali, prioritariamente, o que eu tenho são diálogos. Lembrando que o diálogo é um tipo de texto que é oriundo do teatro. Por quê? Porque no teatro a gente tem aquelas falas, tem uma ou outra indicação, mas o teatro não foi feito para que nós leiamos, foi feito para que nós assistamos. Tanto que muita gente tem dificuldade de ler Shakespeare por conta disso, porque é a dificuldade de engajar. Mas o que eu vi nos últimos dias foram pessoas aparentemente aconselhando a que você pule as partes chatas do livro para que você leia mais rápido. Não faz sentido nenhum. Primeiro, se você pula essas partes chatas, teoricamente chatas, dificilmente você vai ter uma experiência concreta e completa daquele livro. Claro que tem umas partes de determinados livros que às vezes a gente é obrigado a pular. Eu tenho ali as aventuras do Sr. Pickwick, que na verdade é uma série de aventuras mesmo, de crônicas. É um livro que você não precisa nem ler todo de uma vez, você lê um capítulo, um conto, depois você lê outro conto, vai lendo, e tem umas partes que são tétricas.
Dickens também, ele também escrevia, né, umas coisas mais sombrias, mais pesadas, tanto umas coisas ali que são bem apavorantes. Mas o que essas pessoas estão anunciando na internet é que você precisa ler livros ou que sejam curtos, apenas curtos, já que nos dias de hoje as pessoas não seriam capazes de ler livros mais longuinhos, como os meus calhamaços, aqui eu tenho alguns, aqui também, do lado de lá, porque a atenção do ser humano estaria cada vez mais curta. Ninguém quer viver menos, comer só porcaria, deixar de tomar remédio, deixar de beber água, deixar de se cuidar para viver menos, para que a vida seja mais curta. Mas as pessoas querem encurtar a inteligência. Se você tem dificuldade em algo, você precisa, se isso é importante para você, e você precisa ir à luta e buscar caminhos. Não é simplificar para emburrecer. E aí a gente vê uma série de coisas associadas teoricamente, ao hábito de ler, ao incentivo à leitura, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Ler significa avançar para águas mais profundas. Você começa lendo uma coisa e vai conectando com outra e vai transformando o seu cérebro. A leitura transforma o cérebro de um tal modo que você cria repertório cultural, você cria novas conexões neuronais, e isso é indispensável para defesa do cérebro e também para o estabelecimento de uma relação mais humana com o próximo, consigo, com o conhecimento. Nesse sentido, é claro que não funciona, mas essa não é a única coisa, pular ou comprar apenas livros mais curtos. Existe também aquela questão de não reler livros, porque isso também é perda de tempo. Então, a pessoa que gosta de reler livros não seria leitor. E aí ela começa a achar que para ler mais, ela precisa estar sempre lendo livros novos. Tem também aquela questão de que você precisa de um ritual, e nos dias de hoje nós vivemos muito baseados numa cultura de validação das emoções. Emoção e sentimento são coisas diferentes. E nesse caso, a gente só leria aquilo que nos agrada realmente, aquilo que nos deixa confortáveis. E não só isso. A cada vez que nos sentíssemos desconfortáveis, nós pularíamos para outra leitura. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós não queremos passar pelo desconforto do aprendizado. E o desconforto do aprendizado, antes que nós cheguemos ao patamar mesmo, em que as conexões são aprofundadas e nós viramos nossas chavinhas neurológicas, intelectuais, emocionais, sociais, pessoais, ele passa pelo processo em que nós estamos desconfortáveis porque consideramos que não vamos conseguir. O instante antes da vitória é aquele instante que nós estamos mais cansados, mais estressados, mais desanimados, mais desacreditados. Mas é justamente quando ultrapassamos esse ponto de desconforto é que avançamos e nos tornamos as pessoas que queremos ser. E nos dias de hoje, como a gente não quer ter desconforto com nada, porque o desconforto incomoda, nós também não queremos ter desconforto com a leitura. O que fazemos? Começamos um livro, ele está chato, passo para o outro. Começo outro livro, está chato, passo para o outro, passo para o outro e passo para o outro. Então eu nunca avanço o suficiente para ler minimamente aquele livro e compreender qual é a questão dele. Repito, existem livros que são realmente pavorosos. Eu tenho um vídeo postado nesse ano no canal, que eu falo sobre desistir de livros. Aquele livro estava me fazendo um mal terrível. Mas é diferente de você ficar pulando as leituras. E muitas pessoas, na pressa, no desejo de lerem mais rápido, o que elas fazem? Começam a abrir muitas abas, começam a ler vários livros ao mesmo tempo. E aí você começa sim, eu estou relendo Machado. Você começa, tão presente da Giovana Galbesse, obrigada Giovana, também te amo. E começa a ler um livro e você tem a sensação de que não está andando rápido o suficiente. Então você começa a ler outro.
para dar a impressão de que você está lendo 2 livros ao mesmo tempo, então você está avançando mais rápido. Depois você começa a ler um terceiro livro porque a linguagem parece mais fácil, porque um amigo te indicou dizendo que aquele livro é ótimo. E aí você não termina nada. Mas fica com a sensação de que você está o tempo todo envolvido com a leitura, só não vê o resultado. E esse é um dos grandes problemas. Para ler mais, você precisa fechar abas, precisa ler menos. Em termos de moda, esses modismos de leitura nos dias de hoje, não de moda, porque eu adoro ler sobre moda também. Você precisa fechar seus ouvidos para essa ideia de que precisa seguir uma receita pronta dos outros. Ah, mas fulano faz assim, ele lê bastante, então tem que fazer a mesma coisa. Você precisa estar preparado para os dias em que estará exausto e que ler provavelmente não vai dar certo. E a gente insiste naquilo porque precisa bater meta. Você não precisa bater meta, você precisa construir uma vida significativa e inspiradora para as outras pessoas e principalmente para si mesmo. Para ler mais, você precisa ler, mas não com respostas prontas, com inspirações, com reflexões, com conexões. Eu tenho aqui cerca de, essa é só uma partezinha, tem outra aqui, tem as outras lá e tem uns livros em caixas que irão para a estante nova. Para ler mais, eu preciso parar de ler vários livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu começo vou dar um exemplo. Esse aqui é o de História da Igreja. E aí eu começo a ler esse livro. Ele vai passando através dos séculos. E aí daqui a pouco eu pego um outro livro da mesma temática, tem gente que faz isso na mesma temática, e vou ler. Aí vou lendo outro, eu vou lendo outro. O que acontece é que nós não garantimos ao nosso cérebro tempo suficiente para que ele possa imergir naquele ambiente. Porque leitura também tem a ver com o ambiente cerebral. Então, se você começa a ler vários livros ao mesmo tempo, principalmente livros que sejam extremamente opostos ou que sejam de áreas que você não domina ou não conhece, livros muito experimentais, seu cérebro não terá tempo de se acostumar. Os hábitos, eles são formados pela repetição. E essa repetição, ela constrói a nossa personalidade. A pessoa que eu sou, a maneira como eu vivo, onde eu vivo, o que eu consumo, o que eu defendo, o que eu anuncio, o que eu escrevo, como eu me relaciono comigo, com outro consagrado, tudo isso tem a ver com a pessoa que eu acredito que eu sou. Mas para isso, eu preciso parar de procurar fórmulas prontas, preciso parar de procurar que outras pessoas me deem dicas, porque o Instagram tá cheio de dicas. Mas se a pessoa não sabe conectar uma dica aqui com conhecimento ali e realmente refletir sobre o que vale e o que não vale para a sua própria vida, ela vai estar sempre procurando uma resposta, uma receita pronta. E não existe receita pronta, nem para a vida, nem para a leitura. Existem caminhos. O próprio cristianismo é chamado de caminho. Lucas fala muito sobre isso. E por que é importante lembrar sempre desse ponto? Porque todos os dias nós chegamos ao final do dia, das 24 horas, e nos perguntamos muitas vezes, angustiados, o que foi que eu fiz de importante hoje? E aí a gente pega aquelas metas gigantescas que a gente faz no começo do ano, que faz no segundo semestre. E o problema não está em organizar metas. O problema está em abrir abas mais e procurar atalhos. O atalho sempre tem um buraco no meio do caminho. E é depois desse buraco que a gente cai. Então, seguir fórmulas prontas de outras pessoas, abrir demais, colocar uma expectativa muito alta, cobrar-se demais ou simplesmente chutar o balde e não cobrar nada, o caminho do meio é sempre o melhor, porque é um caminho de equilíbrio, em que você vai construindo hábitos e os hábitos constroem você. Não no sentido de que você vai se transformar em alguém totalmente diferente de uma hora para outra, mas no sentido de que quando chegar ao final da sua vida, você terá certeza de que fez uma leitura correta da sua existência, do seu cotidiano, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos.
Muita gente não planeja as coisas porque diz que vai dar errado mesmo. Mas talvez a questão não seja não planejar, porque quando você planeja, você encara a sua vida. Você coloca ali no papel, no tablet, no aplicativo, aquilo que você acredita que deveria estar fazendo. E aí o dia passa, a semana passa, o mês passa, o ano passa e você continua procurando dicas para atalhos. Como ler mais? E talvez a questão de ler mais significa leia menos dicas por aí, leia menos receitas prontas, construa o seu cotidiano leitor, até que chegue ao ponto em que você vai lendo e nem vai perceber que os livros deixaram de ser uma exceção e passaram a fazer parte da sua rotina, da vida que você realmente quer ter, ok?